Isso não é só o centro de Fortaleza, é o centro de todas as cidades. Você realmente vai ter uma situação complicada, porque as pessoas elas vão analisar, vão ver, vão procurar preço e depois vão comprar pela internet. Eu digo que a mente, ela tem que funcionar aberta. Tem que ser aquela famosa história, tem que ser que nem o paraquedas. O paraquedas só funciona se estiver aberto. Se a sua mente de você, gerente, dono de loja, não estiver aberta, o mundo mudou. Ou você muda, ou me desculpa, você vai ser um número no governo de desempregado. É preferível que o teu colaborador conheça 4 técnicas eficientes de vendas e esteja treinado à exaustão do que você levar 50 técnicas e ele não aplicar nenhuma. Porque existe algo chamado hoje inteligência artificial, que mudou o norte. Antes eu precisava de 3 pessoas para ficar analisando os dados dos meus clientes. Hoje eu preciso de uma para analisar os dados e já criar os relatórios. Hoje nós vamos falar de comércio. Hoje nós vamos falar de vendas, aperfeiçoamento dos processos gerenciais, crescimento além das metas. Ideias em Foco CE sempre trazendo um debate importante sobre a economia, os direcionamentos empresariais que podem ali melhorar as gestões privadas. E hoje comigo, Marcelo Martins, ele que é administrador de empresa e que tem um amplo trabalho e uma experiência significativa em vários setores comerciais. Hoje nós vamos falar de comércio. Hoje nós vamos falar de vendas, aperfeiçoamento dos processos gerenciais, crescimento além das metas. Quem trabalha com comércio sabe que existem ali os estabelecimentos de metas, né? de números que precisam ser vencidos para que a empresa possa, além de pagar as contas, obviamente que ter lucro. E em tempos difíceis de crise econômica e de diversos outros fatores, é importante associar o digital, o tradicional, a relação com o seu cliente a ser prospectado e a ser mantido, as campanhas publicitárias que as empresas, que as lojas precisam fazer. E esse trabalho também tem um foco muito na questão das gerências de lojas, né? Os gerentes que precisam ali estabelecer os seus mecanismos de venda. Meu amigo Marcelo Martins, é um desafio que precisa de muita estratégia, de muito entendimento para se alcançar objetivos. Seja muito bem-vindo ao Ideias em Foco CE. Obrigado, Fábio. Realmente o mundo está em constante evolução e se você não estiver pronta para essa evolução, você realmente vai ficar para trás. Eu me lembro quando eu cheguei em Fortaleza, eu sou do Pará, mas moro em Fortaleza desde 89, nós tínhamos algumas lojas aqui, como Ronce, Mesbla, Mapping, Pão de Açúcar, Pernambucanas, né? Nem o Pão de Açúcar antes era o Jumbo. Oh, tu é velho, hein, Marcelo? Esmeralda. Tantas lojas que a gente conhece que tinham lá no centro e que houve uma mudança, algumas cresceram, mudaram de nome, outras acabaram ficando pelo caminho. E muito disso é por uma aposta, vamos colocar aposta, porque não foi um planejamento, geralmente foi uma aposta errada em algo que não se via como viável, como real. Havia uma tendência e de repente, por não estarem prestando atenção naquela tendência, se mudou o mercado e essas empresas acabaram desaparecendo. E é uma grande honra estar aqui no Ideias em Foco, podendo passar esse meu conhecimento. Estou há alguns anos trabalhando nessa área de gestão de vendas, já montei equipes pelo mundo todo, são mais de 30 anos trabalhando com isso, e eu pude acompanhar. E aprendi muito, tive a humildade, graças a Deus, de aprender muito, com pessoas mais novas, com pessoas com mais idade do que eu, e que isso acho que é um fator principal para um gerente, como você falou, do centro. O que eu percebo muito é um engessamento aquela famosa, eu fiz assim, deu certo e não vou mudar. É isso que faz, eu diria que esse é o primeiro passo para a ruína e para a quebra de uma loja. Para as falências, né? Marcelo, a gente sempre fala em centro, né? Eu sou um apaixonado por centro de cidade,
Eu sou de Teresina, Piauí, e ali a minha vida foi no centro. Eu nasci e me criei no centro de Teresina. E o pulso do centro é o diferencial, muitas vezes, econômico de uma cidade. Apesar de, hoje, por exemplo, falando de Fortaleza, existem muitos shopping centers, mas o fluxo de pessoas que vão ali comprar, que vão ali adquirir produtos e serviços no centro é muito grande. E quem vive esse dia a dia de centro sabe esse ritmo, não é isso? Verdade. Só que o que a gente viu nas últimas pesquisas? Que houve uma mudança com relação a isso. Por exemplo, eu gosto de ir para o centro para comprar? Não. Para conferir o que eu vou comprar. Aí vou para a internet e faço a compra. Às vezes até, muito raramente, porque você percebe que a maioria das lojas de Fortaleza não estão preparadas para isso. Daqui a pouco eu vou contar um caso bem interessante com relação a isso. Por exemplo, eu estava precisando de um móvel para a cozinha. Eu rodei o centro todo, inclusive havia um móvel muito parecido com o que eu gostaria lá no centro. Na hora da compra a pessoa não tinha estoque. E vai demorar, não sei o que, tudo, não fazia entrega. Então eu tinha que procurar um carro extra para poder fazer a entrega. Aí, beleza, escolhi o móvel, tudo, entrei naquele famoso site argentino, e 3 dias depois estava na minha casa, tudo pronto. Então isso é uma coisa que ou você está preparado ou você vai sumir. E o centro, quando você não está preparado, isso não é só o centro de Fortaleza, é o centro de todas as cidades. Você realmente vai ter uma situação complicada, porque as pessoas elas vão analisar, vão ver, vão procurar preço e depois vão comprar pela internet. Ao passo que você, com simples tarefas, tem um site pelo menos otimizado. Quantas lojas do centro tem um site otimizado? Mas não precisa, eu vendo no olho no olho, o consumidor gosta de conversar comigo, tudo. Ok, gosta. Só que esse consumidor que gosta de conversar não está mais comprando. Verdade. Quem está comprando é uma nova geração, que está acompanhando o que está acontecendo. Então, você que é gerente do centro, você que é dono de loja no centro, esteja preparado. Eu não estou dizendo para você só fazer marketing online, porque é muito caro e também você não vai ter estrutura. Eu estou dizendo que você tem que trabalhar o marketing da empresa de uma forma única. Você tem que fazer o que a gente chama até, outro dia vi uma reportagem sua, muito boa sobre isso, você tem que fazer um marketing holístico, porque dessa forma você vai aliar o que tem de melhor na parte digital, na parte online, com o que você tem de melhor na parte offline. Aí sim, você vai conseguir potencializar e vai conseguir vender muito mais. Interessante essa sua observação desse conjunto, né, de casais, situações, e muitas vezes o gerente ele é pressionado pelo dono da empresa para que mês a mês essas metas sejam superadas, e aí são os próprios gerentes que criam esses critérios, né? E tem esses gargalos diários. Como é que você avalia, Marcelo, essa questão do on e do off? De que forma podem caminhar? De que você citou um caso prático agora de um atendimento falho de uma empresa que você foi comprar seu armário. Essa triangulação, atendimento presencial, atendimento online e entrega do processo de venda, precisa caminhar de forma simétrica. De que forma organizar isso? Olha, você pode tomar passos bem simples. O primeiro passo é eu digo que a mente, ela tem que funcionar aberta. Tem que ser aquela famosa história, tem que ser que nem um paraquedas. Paraquedas só funciona se estiver aberto. Se a sua mente de você, gerente, dono de loja, não estiver aberta, tá, você vai ter um certo problema. Então, você tem que se despir daqueles paradigmas antigos e começar a colocar paradigmas novos. Você não precisa fazer um grande investimento, mas, por exemplo, responder o WhatsApp em curto espaço de tempo seria o mínimo que a gente espera. Voltando até esse caso agora aí, comprando um outro móvel, que já era para a sala, a minha esposa virou assim, mas eu gostei desse móvel aqui, manda aqui. Aí eu olhei lá tudo, era uma loja de Calcaia. Aí mas Calcaia é muito longe de onde eu tô. Aí vocês fazem entrega? Aí, então deu 10 minutos a pessoa, entregamos em toda a Fortaleza e fazemos a montagem de graça. Olha aí, olha o diferencial, né?
Eu poderia ter comprado esse imóvel mais barato pela internet, mas eu preferi comprar por eles, porque quando ele falou que monta, porque para você montar um móvel é um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça. Eu iria perder tempo. Procurar montador, sabe? Ver a agenda de montador, que geralmente os caras têm uma agenda, né, para trabalhar. Ou seja, a empresa, ela criou um instrumento de... Instagram, tá? Instagram, hein? Instagram e depois pro WhatsApp. Não estou falando aqui, ó, você poderia ter montado um CRM, você poderia ter montado um site, você poderia ter montado um agente de IA, que são coisas muito legais também que você pode trabalhar para uma empresa um pouco mais estruturada, mas estou falando de uma pequena empresa, que não é tão pequena assim, mas que fez o caminho correto, que a gente chama pontos de atendimento. Quando você mapeia teus pontos de atendimento, você já começa a fazer um trabalho muito legal. Então, quais são os pontos de atendimento? Telefone. Quem aqui já tentou ligar para uma loja e não foi atendido? Quem aqui já entrou no Google Business, tá lá as avaliações todas da empresa, nenhuma respondida. Quem aqui já não entrou no Google Business e viu o telefone, ligou e descobriu, esse telefone não existe. Então são passos simples, não são grandes investimentos, que você está perdendo muitas vendas, porque o mundo mudou. Ou você muda, ou me desculpa, você vai ser um número no governo de desempregados. De desempregados, e de falências, né? Falências. E de falências, é interessante isso, porque o analógico caminha paralelo ao digital. Você falou aí de um case que acontece diariamente, você pegar um telefone, porque tem gente que liga, tem gente que gosta de ligar, como tem gente que gosta de pegar um táxi, que não trabalha com os aplicativos, gosta de pegar táxi. E são parcelas significativas do comércio, do mercado, pessoas que consomem. E essa linkagem, ela precisa de planejamento. Sim. Esses são o que a gente chama na administração de empresa de gestão de projetos. Projetos que vão do atendimento, do material no estoque, tá lá, tem que ter. Eu só posso vender aquilo que eu tenho. Eu preciso ter a segurança de que aquele material, aquele produto vai estar lá, ou o serviço. E as facilidades que o cliente merece. Você falou um ponto importante da montagem. Isso é um acessório. Sim. Nesse processo, nessa linkagem que precisa existir nesses segmentos. Vou dar um outro exemplo. A gente está aqui no estúdio podcast, todo bonitinho, tudo legal. Mandar até um abraço para o meu amigo Danilo. Vou comprar o equipamento. Poderia ter comprado todo pela internet e montaria aqui. Mas aí eu liguei, mas tem o Danilo lá no centro, que trabalha com o som. Liguei para ele, Marcelo, a configuração ideal é essa. Agora cuidado com o cabo tal, não sei o que vai dar RAM e tudo. Aí beleza, mas o orçamento dele deveria ser uns 15, 20% mais caro do que eu teria pela internet. Só que mesmo ele sendo meu amigo, é claro que a gente vai, como empresário, tem que olhar os custos. Só que ele virou e falou algo muito interessante para mim. Vê aí que eu dou uma facilidade no pagamento para você e eu vou aí com o fulano para fazer a montagem, para deixar todo equacionado para você. Ponto de trabalhar. Em meia hora a gente consegue montar. E eu sei da dificuldade, para quem não tem experiência com relação a isso aí. Não, fechou. Fui lá, tudo, ele fez o pagamento, ele veio, fez a montagem, tudo, foi super legal, muito prático, já tem 1 ano e meio, nunca tive nenhum problema com relação a isso. Então, o atendimento é você estar prestando atenção no que o teu cliente quer, é muito... salva as vendas e salva, como eu falo, empregos. Aí você vê um pessoal, não, mas o centro está morrendo, vamos revitalizar a praça, vamos fazer evento cultural, vamos fazer isso. Desculpa, eu trabalho também com cultura, mas evento cultural é legal para você trazer gente, mas ninguém sai de um evento cultural, não, vou comprar uma geladeira agora. Não até vou. Porque acontece no período onde as lojas estão fechadas. É muito interessante esse ambiente comercial. Marcelo, a gente falando de centro, nós temos lojas diversas do mesmo segmento. Por exemplo, no centro de Fortaleza nós temos inúmeras galerias comerciais, que são mini shoppings, e que com uma circulação interessante de pessoas, né? Mas existe um fenômeno nesses mini shoppings que é o seguinte: algumas lojas fechadas, vendendo confecção, vendendo acessórios para celular, fechadas. Falta gente? Não. Falta público consumidor? Não. Por que fecha?
aquilo que eu falo. Ou você se aprimora, ou você fica para trás. Com certeza, o concorrente que estava em frente a ele, que não fechou, tem algum diferencial. Quando a gente faz uma avaliação da empresa, o que é que você tem que avaliar? Você avalia o processo interno da venda. Você avalia a qualificação do teu vendedor, não a qualificação de formação. Se tiver a qualificação do atendimento, como é que é o atendimento dessa pessoa? A gente começa a ver também aquilo que o empresário está devolvendo para essa pessoa. Por exemplo, tem um caso de uma pessoa que ela trabalhava numa grande loja no shopping, o maior shopping aqui em Fortaleza, uma loja, era a maior loja do shopping, inclusive, e eles vendiam roupa, confecção, várias coisas, mas também vendiam empréstimos consignados. Isso aí tem uns 8 anos atrás, não, 10 anos atrás. E beleza, essa pessoa fez uma venda lá, tudo, bateu a meta, e no meio de todo o Norte e Nordeste foi a terceira pessoa que mais vendeu os empréstimos. Ai, palmas, aquela reunião, estoura balão, uhul, ahá, errei, uhul, glu glu, yeah, yeah. Aí, premiação, uma caixa de bis. Nós estamos falando há 10 anos atrás, uma pessoa que vendeu mais de 180 mil reais em empréstimo. O top do Brasil. Beleza, passamos para o segundo mês. Essa pessoa se tornou a número 1 do Brasil, 270 mil reais em venda de empréstimo. Aquele sorvetinho. Que absurdo, né? Aquele sorvetinho de baunilha que você vende. Uma casquinha. A gente brinca que, olha, o teu chefe te avisou, porque quando você bateu a primeira meta, ele te deu uma caixa de bis. Ele diz, faça bis. Faça bis. Foi uma mensagem subliminar. Exatamente. Né? Então, o que acontece? Qual o nível de premiação? Como é que você está trabalhando com essas pessoas que estão batendo meta? Essa coisa de plaquinha, missão é importante, visão é importante, é legal, cultura é importante, valores na parede, é legal. Agora, o desafio. Pergunta para o teu gerente se ele sabe. Se ele consegue falar sequer a missão da empresa. Esse teu gerente já está há 10, 15 anos. Não faz. Porque você investiu dinheiro, porque era a moda no momento. Você investiu um treinamento para a pessoa estar lá. Um motivacional. Tempo, né? Tempo, um motivacional que simplesmente a motivação é que nem banho. Só se você não tomar todo dia não funciona. Mas você deixou de lado as técnicas. Qual é aquela técnica que o teu gerente sabe? Aquele teu front-end que está ali no caixa. Aí você vai fazer uma compra no supermercado, aí está passando a compra, aí a pessoa pega um bis lá. Eu tenho que bater a minha meta. Leva um bis? Não. Nem ensina para essa pessoa qual a técnica que ela tem que utilizar para poder fazer. Venda é muito instinto, né? E... é treinamento. Vontade, né? Não, treinamento. Treinamento. Porque vender não é fácil vender. É fácil. Você acha, assim, sim. As pessoas que nascem com o talento... Ninguém nasce com talento. O que acontece? Você tem 3 pontos para você ser um bom vendedor. Primeiro, você tem que conhecer em profundidade o teu produto. Não eu tenho que saber a parte técnica para passar a parte técnica para essa pessoa? Absolutamente. Mas quando você conhece a parte técnica, você consegue contrapor o outro produto que é o teu concorrente. Você tem que conhecer em profundidade a tua empresa, saber a garantia, saber quais são os problemas que ela tem, saber as informações, né? de entrega e começar a dirimir qualquer ponto que possa ter de ruído nesse caminho e conhecer profundamente o mercado. Será que o mercado mudou? Será que essa TV de 4K nesse sistema é o ideal para essa pessoa? Quando você conhece esses pontos, beleza. Aí você vê o ponto que eu digo que é o final, conhecer as técnicas de vendas. Se você conhece as técnicas de vendas, aí pronto, qualquer coisa é vendável. A gente vê que na pandemia o que mais se vendeu foi curso online ensinando a você fazer jardinagem em varanda. Em varanda. Então, por quê? Cara, as pessoas sabem muito bem o que elas estão fazendo. Então, esse é o ponto principal. Conheça o teu produto, afunda o seu produto. Conheça a tua empresa e conheça as técnicas. Conseguiu isso aqui, qualquer pessoa vai fazer. Mas eu sou tímido, eu sou isso. É outra história. Você vai trabalhar essa timidez, você vai trabalhar isso. Porque qual é a fonte principal minha quando vai fazer uma venda? É ouvir um não.
Eu sei que para um curso online meu, quando eu escuto 12 nãos, vai vir um sim. Então qual é o objetivo? É gerar não suficiente até ter o sim. Gerar o número suficiente de nãos para começar a ter o sim. Isso é muito interessante, essa teoria. O que um gerente moderno precisa ter como base de alicerce para o seu trabalho? Amar pessoas. Você não pode ver aquele teu colaborador como um simples número. Pô, Marcelo, você acabou de falar outra coisa agora. Não. Qual o maior problema quando você vai ver com relação a metas? O dono da empresa, e às vezes o gerente está muito desconectado, quer, vamos vender 1 milhão esse mês. Passa para o gerente, olha, você vai vender 100 mil, você vai vender 100 mil, você vai vender 100 mil. Não conhece a realidade de cada um, não conhece a especialidade de cada um. Não conhece as trilhas. Não conhece as trilhas, não sabe que esse aqui é muito bom na venda da geladeira, mas ele é muito ruim na venda de TV, não importa, aí deixa tudo, aí entra naquele famoso sorteio, eu entro, falo com você, aí o próximo é com você. Não funciona assim. Já acabou essa época, isso aí era 50 anos atrás funcionava. Aí você tinha aquela coisa de, principalmente em loja, você chegava nas lojas de roupa, aí o vendedor desarrumando a loja e colocando para fazer de conta que teve movimento. Isso aí. Famoso Miguel. Isso é tudo técnicas que não funcionam mais. O que acontece? O consumidor também se preparou, o consumidor aprendeu. Então, quando o consumidor aprendeu, você passa a ter uma nova realidade. Então, esse gerente, como eu falo, tem que amar pessoas, tem que gostar daquelas pessoas e gerar treinamento suficiente para aquelas pessoas. Só que aí gera um outro problema. Será que esse gerente tem treinamento para passar? Ou ele está simplesmente vendo 3, 4 vídeos no YouTube, decorando umas frases motivacionais e vai? No meu site, no marcelom.vip, qual é o artigo mais visto? Frase motivacional para reunião de vendedores. Olha aí. Por quê? Ele quer ler frase e colocar lá. Soltar lá de Agora, forma... quando você vai para a técnica de objeção, contra-objeção, abertura de venda, geração de lead, os famosos, o pipeline sales, que é onde isso aí trabalha muito nos Estados Unidos, o contato frio que você vai aquecer para poder fazer a venda. Então você vê que as pessoas não estão se preparando para isso. Então, também outro ponto que é muito legal, muita reunião de treinamento às segundas-feiras. Você quer ver um gerente maluco de domingo à noite? O que é que eu vou falar na segunda-feira? Preparar... As pessoas pensam que eles estão num programa O Aprendiz, que toda semana tem que trazer algo novo. Não é trazer algo novo. É preferível que o teu colaborador conheça 4 técnicas eficientes de vendas, esteja treinado à exaustão, do que você levar 50 técnicas e ele não aplicar nenhuma. Nenhuma, é verdade. E 4 técnicas porque, geralmente, em um fechamento de vendas, a teoria, a estatística nos fala que precisa de 4 técnicas de vendas. Aquela famosa técnica. Mas você prefere levar agora no cartão ou você vai fazer o Pix? Já é uma técnica, que é um chamado wow, que a gente coloca isso aí. Então, são técnicas que você vai colocando durante a conversa que você vai trabalhando muito. Muito interessante isso. E casa exatamente com este processo de desenvolvimento empresarial. Nós vamos começar um 2026, que é um ano eleitoral, e aí a gente, Fábio, mas o que é que tem a ver eleição com gestão privada? Tudo. Sim. Porque tudo é política, tudo gira em torno de política. E, geralmente as empresas têm uma diminuição nas suas vendas exatamente porque é um ano eleitoral e um ano de Copa do Mundo. As pessoas focam nesses 2 eventos, né? O que gera aí um descompasso nas contas empresariais. De que forma o CEO da empresa deve orientar o seu gerente, de que forma o seu gerente deve operacionalizar para que essas quedas de vendas não sejam tão drásticas? Tá, bora analisar o contexto, tá? Provavelmente o PIB vai ter uma diminuição, vai ter em torno de 1,5, 1,6 ou a 2,3, depende da bola de cristal que você está consultando, e o PIB vai crescer só 0,5%, 2%, ou seja, não vai ter recessão, ou seja, não vai ter diminuição nas vendas. O que é que vai ter? É realocação de vendas. Se você não planejou, se você não se preparou,
Então, aquela venda que você está fazendo, ela foi remanejada para uma pessoa que planejou, que treinou, que se organizou para isso. Para buscar esse cliente que está... Basicamente, todo mundo já sabe quando vai ser os jogos da Copa. Basicamente, todo mundo já sabe que vai ter a Black Friday na última sexta-feira de novembro. Depois, logo em seguida, vai ter o Natal. Então, o calendário já está colocado na mesa. Só que você vai pensar uma semana antes da Copa, não, bora colocar um balãozinho aqui e colocar uma caixa de som com a música horrível, estridente, lá no centro da cidade, aonde você passa, você tem que ir para o outro lado para conseguir andar, porque se você passar, você sai moco. Moco é nosso termo aqui, né? Aqui nosso termo no Nordeste do Brasil, moco é surdo. Marcelo, você está elaborando um planejamento de um evento forte que vai tratar sobre essas técnicas, sobre esses mecanismos, sobre o primeiro entendimento dos departamentos comerciais, a relação do gerente com esse processo de desenvolvimento de vendas. Queria que você falasse, agora nós temos poucos minutos, queria que você falasse sobre essa capacitação. Antes de tudo, agradecer esse público maravilhoso de Ideias em Foco, agradecer essa oportunidade que você me deu de estar conversando com vocês. Nós estamos desenvolvendo um projeto com muito carinho. Internamente a gente fala que é venda sem blá blá blá, mas o nome vai ser outro e nós vamos colocar no nosso canal marcelom.vip como é que vai ser esse trabalho. Mas nós vamos iniciar na abertura, tá? O atendimento e o pós-venda, porque aonde você perde dinheiro, onde você deixa dinheiro na mesa? Pós-venda. Você tem ideia de quantas pessoas olharam seu site do ano passado para cá? Você tem ideia de quantas pessoas compraram de você? Você consegue se comunicar com essas pessoas da maneira efetiva? Então, nós vamos mostrar como ferramentas simples, de baixo custo, você consegue se equipar e está hoje tão bem equipado do que com grandes empresas. Não vá achando que a pequena empresa, só por não ter grandes recursos, não consegue fazer algo fantástico. Consegue, inclusive, melhores do que grandes empresas. Quer ter uma ideia? Entre alguns sites de supermercados grandes para você ver como é que é feita a compra online, se você consegue, a dificuldade que é. Então, você com pequenas ferramentas consegue se equiparar, porque existe algo chamado hoje inteligência artificial, que mudou o norte. Antes eu precisava de 3 pessoas para ficar analisando os dados dos meus clientes. Hoje eu preciso de uma para analisar os dados e já criar os relatórios. Mudou completamente o mercado. E a IA nos deu ferramentas que você, às vezes, a gente fica parado, meu Deus, como é que é possível isso? Você pega grandes volumes de dados e você já consegue ter um compilado do que está acontecendo. A gente vê o que está entrando, a pessoa entrou no nosso site, quando saiu, porque ela desistiu da compra, a gente consegue monitorar aonde ela visualizou melhor o site. Peraí, então esse botão de compra está errado, porque ela olhou muito aqui. Então tem que ser em outro posicionamento. Então é muito legal quando você consegue trabalhar isso aí, que antes era quase que impossível. Olha só, 2026 promete um evento forte sobre vendas, sobre gestão privada, gerência moderna, com todas essas expertises aí que você, gerente, você CEO de empresa, precisa entender para ganhar dinheiro, gerar um lucro satisfatório para a tua empresa. Fábio Tágira, Ideias em Foco CE, esse conteúdo vai estar disponível no meu canal e também na TV Ideias em Foco, no nosso ideiasemfococe.com.br.